Hoje é 6 de agosto, um dia de enorme importância, porque esperamos acontecimentos monumentais no oeste da Ásia que vão impactar o mundo inteiro. E isso é até pouco dizer. E este é o Transition Protocol. Se você gosta do que fazemos, por favor, clique no botão de inscrição, clique no botão de curtir, vá ao nosso canal no Substack com o mesmo nome, Transition Protocol, e torne-se membro pagante para que possamos trazer essas notícias extraordinárias para você 2 vezes por semana. Tenho comigo, e é uma honra apresentá-lo mais uma vez, um amigo muito querido, membro fundador deste canal, Vijay Prashad, que literalmente viaja pelo mundo o tempo todo e é um dos nomes mais confiáveis neste debate. Então, Vijay, por favor, vá em frente e dê as notícias sobre as quais temos falado. É realmente interessante, Zulfikar, porque se você pensar bem, no último quarto de século, pelo menos desde o ano 2000, os Estados Unidos basicamente impuseram aos países o que, visto de fora, pode parecer acordos de paz. Os Estados Unidos foram aos iraquianos e disseram: é isso que vocês podem fazer. Depois dos ataques de 1991, do bombardeio do Iraque, da expulsão das tropas iraquianas do Kuwait, os Estados Unidos impuseram um acordo. Eles recorreram às Nações Unidas, que então estava muito limitada em suas opções, e montaram um pacote chamado Petróleo por Alimentos. E simplesmente o impuseram aos iraquianos. Os iraquianos receberam uma proposta pronta, que tinham de aceitar, ou o bombardeio continuaria. Sabe, não houve negociação. Saddam Hussein não tinha espaço para fazer um acordo com os Estados Unidos. Ele não podia negociar pontos e coisas assim. Sabe, o Acordo de Oslo foi basicamente imposto aos palestinos. De muitas formas, o Acordo da Sexta-feira Santa também teve essa fragilidade. Foi algo que George Mitchell e os Estados Unidos elaboraram, levaram à mesa e disseram: aceite ou deixe. Sabe, nós somos o hegemon, a principal superpotência. O que dizemos é o que vale. Então nos acostumamos com isso. Nos acostumamos com os Estados Unidos, dizendo aos países como a situação deve ser, dizendo que este é o acordo de paz. Sabe, quando a Ucrânia e a Rússia chegaram perto de um acordo de paz em Ankara, na Turquia, e depois, mais tarde, em Belarus, em Minsk, Belarus, os Estados Unidos e os britânicos entraram e disseram: desculpem, não. Os acordos de vocês não valem. Temos exigências maximalistas, então o acordo de vocês está descartado. E de fato o acordo foi descartado pelos ucranianos. E a guerra continua, com os Estados Unidos e outros dizendo novamente: não estamos satisfeitos com o acordo de paz, embora os Estados Unidos, nominalmente, não tenham nada a ver com o conflito na Ucrânia. É claro que tem tudo a ver com isso, mas não deveriam ser uma parte do conflito. São o principal financiador do lado ucraniano, mas tecnicamente não deveriam estar à mesa. Bem, de qualquer forma, esse hábito de se acostumar com os Estados Unidos ditando os termos está chegando a um limite. E o limite, eu acho, é o que estamos vendo com os iranianos. Está muito claro que desde pelo menos 2006, quando os Estados Unidos transformaram o programa iraniano de energia nuclear numa questão de disputa internacional, quando pegaram esse programa de energia nuclear e disseram não, é um programa de armas nucleares, e por isso ameaçaram o Irã por meio da Agência Internacional de Energia Atômica com sanções e assim por diante, e depois impuseram sanções. Desde 2006, ou seja, há 20 anos, os Estados Unidos insistem que a questão número 1 nas negociações com o Irã é a nuclear. Essa é a questão número 1. Nenhuma outra questão importa. Muito interessante. Quando eu conversava com os iranianos, pouco depois de 2006, para eles, a questão nuclear era irrelevante. Não tinha importância. Por que era irrelevante? Bem, porque eles não tinham ambições de desenvolver um programa de armas nucleares. Como eles poderiam negociar a redução de algo que não têm? Eles não têm um programa de armas nucleares. O que deveriam fazer? Eles disseram: estamos abertos a inspeções. Somos membros do Tratado de Não Proliferação
Então, pessoas da Agência Internacional de Energia Atômica podem vir e inspecionar nosso país e assim por diante. Mas essa não é a questão principal. A questão principal para o Irã, pelos últimos 20 anos pelo menos, tem sido a segurança regional. Essa é a questão principal. Isso está na mente deles há décadas. Eles foram vítimas de um ataque ilegal do Iraque de Saddam Hussein, em nome dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, dos Estados Árabes do Golfo e assim por diante, em 1980, logo depois da Revolução Iraniana. Foram vítimas de um ataque ilegal. Foi o Iraque de Saddam Hussein que invadiu o Irã. Então, há muito tempo, o Irã está muito preocupado com a questão da segurança regional e tem buscado parâmetros de segurança com aqueles que considera seus rivais regionais. De um lado, a Arábia Saudita, do outro, Israel. Com a Arábia Saudita, os iranianos vêm conversando há pelo menos uma década, mais recentemente com a mediação dos chineses. Este é o chamado diálogo entre Pequim, Teherã e Riad. Tehran and Riyadh dialogue. There have been 4 of these dialogues so far. Até agora, houve 4 desses diálogos. Com os israelenses, é claro, não há negociação nem diálogo direto. Mas os iranianos colocaram na mesa a ideia de uma zona livre de armas nucleares no Oriente Médio, tentando pressionar Israel, basicamente, a declarar que possui uma arma nuclear, o que seria a exigência mínima, ou, num nível mais elevado, desafiar Israel a abrir mão de suas armas nucleares. Então, o Irã tem buscado garantias de segurança regional, agora por causa da presença dos Estados Unidos nos Estados Árabes do Golfo, nas bases militares e assim por diante. A questão de os Estados Unidos se retirarem dessas bases também está na pauta do Irã há muito tempo. Certo. A questão nuclear dos Estados Unidos é o principal tema para o Irã. A segurança regional é a questão central. Até recentemente, os Estados Unidos insistiam que enquanto a questão da energia nuclear ou das armas nucleares não fosse resolvida, nada mais estaria em discussão. Essa era a posição dos Estados Unidos. Os iranianos inverteram isso e disseram que a questão principal não são as armas nucleares. Essa é uma questão superada. A questão principal é a segurança regional. E para fazer da segurança regional uma questão, eles usaram a grande influência que têm, em 3 frentes. Primeiro, restringir o tráfego pelo Estreito de Hormuz, muito importante. Segundo, ataques militares contra bases militares dos Estados Unidos nos Estados Árabes do Golfo. Isso colocou muita pressão sobre os Estados Árabes do Golfo. E, em terceiro lugar, a utilização de canais diplomáticos por meio de Omã. Omã, aliás, está muito irritado porque os Estados Unidos usaram indevidamente seu canal diplomático para conduzir uma guerra ilegal contra o Irã. Os omanenses estão muito indignados. Mas a terceira questão é que o Irã usou os canais diplomáticos de Omã e do Paquistão para abrir espaço para uma conversa que não seja conduzida pelos Estados Unidos. Então são essas 3 coisas. Restringir a movimentação pelo Estreito de Hormuz, em primeiro lugar. Em segundo, os ataques militares contra bases militares dos Estados Unidos, nos Estados Árabes do Golfo. E em terceiro, abrir um canal de discussão separado e independente com Omã e com o Paquistão. Essas 3 coisas inverteram 20 anos de pressão dos Estados Unidos sobre esta região, que consistiam em colocar a questão nuclear acima de tudo e isolar o Irã. O Irã não está isolado. O Irã deixou de lado a questão nuclear e colocou a segurança regional em primeiro plano. Esta é uma mudança real nas relações diplomáticas da Ásia Ocidental. Vamos ver aonde isso vai levar. Estamos às portas de notícias sobre avanços e coisas do tipo. Não quero exagerar essas notícias sobre avanços. Elas vêm e vão. Este vai ser um processo em zigue-zague. Mas pelo menos uma coisa podemos dizer com muita clareza. Estamos em uma nova arena diplomática. Não é a arena diplomática de nem mesmo 6 meses atrás. Bem, Vijay, excelente resumo do que eu diria e do que já dissemos antes. Uma mudança tectônica.
Isto é uma mudança tectônica. Não há dúvida sobre isso. Os Estados Unidos eram a superpotência sem rival, ditando a todos os países de que temos falado, especialmente aos países da Ásia Ocidental, do Oriente Médio e de todo o resto do mundo, os termos que queriam impor, não negociar, impor, a todos esses outros países. E esses países não tinham escolha a não ser aceitar isso. E agora vermos, de fato vermos, que o Irã, com 40, 50 anos de sanções de todos os tipos, de pressão máxima, conseguiu virar o jogo, é uma mudança tectônica. E como resultado do que aconteceu, e como resultado da guerra fracassada, da impossibilidade de os Estados Unidos imporem sua vontade ao Irã, agora temos acesso a informações privilegiadas que devemos compartilhar com nossa audiência global. Não estamos em posição de ver o futuro. Não temos uma bola de cristal. Não podemos prever o que está no coração de ninguém, especialmente no coração de uma criança molecular na Casa Branca, que é facilmente provocada a fazer qualquer coisa, independentemente das consequências. Mas nossa informação, uma informação privilegiada, é que os Estados Unidos foram forçados, não de boa vontade, mas forçados, a aceitar a sequência proposta pelo Irã. Aliás, não proposta, exigida pelo Irã. Os Estados Unidos concordaram em seguir pelo canal de mediação do Paquistão. Essa é uma exigência de Teherã, não dos Estados Unidos, por razões bem conhecidas pelo público global, que é muito atento ao que Trump faz e deixa de fazer. Trump decidiu contornar o Paquistão porque Washington via o Paquistão, não necessariamente Trump, mas os sionistas próximos a ele, como favorável ao Irã, no sentido de pedir que Trump cumprisse seus compromissos, algo que obviamente Trump não queria fazer. Então, Trump queria contornar o Paquistão e seguir por Omã e Catar, que ele achava que poderiam ser controlados mais facilmente. Mas o Irã reagiu com firmeza e disse: não, não, não. O Paquistão é nosso principal canal. Queremos falar com vocês indiretamente por meio do Paquistão. E mais importante, o centro de gravidade é o Memorando de Entendimento de Islamabad. Absolutamente nenhuma mudança. Então nos disseram que isso pode acontecer já nas próximas 48 horas. Quero dizer, isso é tectônico. É um terremoto tectônico do ponto de vista geopolítico. Os Estados Unidos e o Irã declararem que o Estreito de Hormuz está aberto à passagem naval, à passagem dos navios-tanque de que o mundo precisa desesperadamente. O Irã terá controle total da segurança e do corredor norte. Omã controlará o corredor sul. Mas essa estrutura de segurança será firmemente nas mãos do Irã. E o Paquistão será de mediação. Pakistan will be the mediating channel, and the next step, assuming this happens in a good way. E o próximo passo, supondo que isso aconteça de uma boa maneira, será o anúncio de que uma nova rodada de conversas vai acontecer em Genebra. Mais uma vez, com o Paquistão como principal garantidor da segurança de Teherã e de todas as pessoas que virão de Teherã. O Catar estará lá em um papel de apoio e os Estados Unidos estarão lá indiretamente. As conversas serão totalmente focadas na implementação do memorando de entendimento. Nada de novo. Nos dizem que isso foi acordado em princípio. Uma mudança tectônica. Uma mudança tectônica. Algo que agora vai mudar a geopolítica do mundo. Pode seguir, Vijay. Estou ansioso para ouvir sua análise sobre isso. Bem, já vou entrar na discussão sobre as rotas marítimas, porque essa é uma questão muito interessante que foi levantada. Mas muito rapidamente, o primeiro-ministro Sharif, do Paquistão, está na Arábia Saudita. E haverá uma conversa a três entre Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, que viajará para a Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que efetivamente é o líder da Arábia Saudita, e o primeiro-ministro Sharif. Então, Paquistão, Arábia Saudita e Turquia terão uma discussão. Acho que é aí que o espírito de realismo pode prevalecer sobre a ideologia. Vamos ver o que sai disso. Mas antes de voltarmos a isso, vamos chamar de reunião dos três grandes para discutir as coisas quando não há Estados Unidos.
Mas antes de chegarmos a isso, vamos voltar à conversa sobre o Estreito de Hormuz que o Irã vem tendo com Omã. That Iran has been having with Oman. This is actually fascinating. Isso é realmente fascinante. Então, alguns elementos do acordo são bastante interessantes. De um lado, parece que Omã e Irã estão basicamente perto de um acordo, pelo qual os navios que entrarem no Estreito de Hormuz terão de ficar sob supervisão iraniana, e os navios que saírem do Estreito de Hormuz ficarão sob supervisão omanense. Certo, à primeira vista, isso parece bem direto. Os Estados Unidos serão solicitados a suspender o bloqueio aos portos iranianos. Entrarão pedágios iranianos e pedágios omanenses, e assim por diante. Mas veja a complicação aqui. Imagine que você seja uma empresa de navegação e vá entrar no Estreito de Hormuz. Você terá de ter um documento assinado por uma autoridade iraniana, seja com assinatura digital ou física. Muito provavelmente será uma assinatura digital. Isso coloca você sob enorme risco de sanções por parte dos Estados Unidos. Então, o que os iranianos estão fazendo, na prática, é tentar enfraquecer as sanções dos Estados-membros. Eles estão colocando as empresas de navegação em risco. Sabe, se você quer uma parte dos enormes lucros de transportar petróleo bruto pelo mundo, vai ter de desafiar as sanções terciárias dos Estados Unidos e assim por diante. Vai ter de lidar com isso. Essa é uma questão interessante. O que acontece agora? Se o Irã insistir que os navios que entrarem no estreito estarão sob supervisão iraniana, os Estados Unidos vão conceder uma isenção a esses navios para que não enfrentem nenhum risco por terem tido de negociar com os iranianos para entrar nessas águas. Eles receberão uma isenção? Ou esse processo vai enfraquecer as sanções terciárias contra as empresas de navegação? The sanctions, tertiary sanctions against shipping companies. If that is the case, then this easy. Se esse for o caso, então fica mais fácil para os navios levarem petróleo para Cuba, por exemplo. Por que um navio não levaria petróleo para Cuba? Com o que eles estão preocupados? Veja, nesse momento, a maioria das companhias de navegação não está violando as sanções. Não necessariamente porque, sabe, tenham medo dos Estados Unidos ou algo assim, mas porque não conseguem seguro. As seguradoras não asseguram esses navios. E sabe, ninguém vai levar uma carga tão enormemente lucrativa para alto mar sem seguro. Então, o seguro é um grande problema. E isso vai começar a pressionar as seguradoras. Elas vão deixar de segurar navios que representam, sabe, uma parte enorme do negócio delas, que é segurar petroleiros. O que acontece com esses petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz, se de fato a parte iraniana do acordo for cumprida? Veja, há muitos esquemas que estão prestes a ser desmontados. Muitos esquemas. E me interessa esse em particular, porque não é uma questão trivial. Essa supervisão iraniana sobre os navios que entram no Estreito de Hormuz. Por um lado, ouvimos que talvez seja paga uma tarifa. As pessoas não pensaram nisso direito. Se você vai pagar uma tarifa ao governo iraniano, isso não também coloca você sob o risco de sanções terciárias e assim por diante? Em que momento as sanções começam a ser suspensas? Sabe, quantas isenções os Estados Unidos podem conceder? Em algum momento você começa a conceder todas essas isenções e toda a política desmorona. É a isso que estou chegando. Talvez nesse caso, os iranianos, talvez saibam o que estão fazendo, talvez não saibam, estejam, na prática, ameaçando toda a arquitetura das sanções terciárias que os Estados Unidos vêm usando, de modo especial, contra empresas de transporte marítimo e, ainda mais, contra os maiores covardes de todos, as seguradoras, que não querem se envolver em nenhuma reivindicação de jurisdição por parte dos Estados Unidos. Então isso acaba desmontando tudo. Isso é muito interessante. Vamos ter que ver, de certa forma, se o acordo preliminar entre Omã e Irã será realmente aceito e como ele vai funcionar, essa supervisão de entrada e saída. Não sabemos exatamente como será. O plano não foi publicado. Mas certamente, Teherã disse que o estreito não vai voltar ao status que tinha antes da guerra,
como uma via marítima internacional sem restrições. Isso não vai acontecer. O Irã quer reconhecimento formal da gestão iraniana sobre o estreito. E se for esse o caso, então entramos na questão das sanções terciárias e assim por diante. Então, na minha visão, Zulfikar, isso é muito interessante. So that, to my mind, Zulfikar, is very interesting. Yeah. Desculpe, eu não quis interromper. Por favor, continue. No. I just. Não. Eu só queria dizer que isso vai representar um desafio para o, como dizem, pequeno cérebro de Marco Rubio. Marco Rubio. Well, I have something more to add to Marco Bem, Rubio's, tenho algo mais a acrescentar às preocupações de Marco Rubio. Eu sei, por causa da minha relação com as pessoas na sala, por assim dizer, que uma visita há alguns dias de um ministro de alto escalão da liderança iraniana foi muito pouco noticiada pela imprensa ocidental. Acho que era o ministro do Comércio. Eu tinha todos os detalhes, mas eles não estão à mão agora. Ele foi a Islamabad com uma delegação, incluindo representantes da área financeira. Reuniu-se com todos os principais integrantes da liderança paquistanesa, incluindo, e faço questão de enfatizar isso, Asim Munir. Ora, Asim Munir é obviamente um líder militar. Ele não faz parte do governo civil. is a military leader. He is not part of the civilian government. But Iran understands that in order for it to Mas o Irã entende que para construir o tipo de relação que quer ter com o Paquistão, como um eixo central do que faz com o restante do mundo, precisa ter respaldo militar. Então, essa delegação esteve em Islamabad nos últimos 3 dias, teve muitas reuniões, e chegou-se a um entendimento sobre a implementação dessa exata arquitetura de que você vem falando e que vem enfatizando como o ponto-chave do entendimento entre o Irã e os Estados Unidos. Que o Irã é o provedor incontestável de segurança Estreito de Hormuz, sem dúvida. Embora o Irã Corte Corredor Sul será administrado, não controlado, por Oman, o Irã mantém o controle total. managed by Oman, but Iran retains total control. And this has been now communicated directly. E isso agora foi comunicado diretamente pelo Paquistão e pelo Irã, a todos os países vizinhos do Golfo, especialmente a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é uma figura dominante na região do Golfo. E uma das razões pelas quais Shahbaz Sharif já está lá hoje, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar, e talvez em breve acompanhado por Asim Munir, é convencer os sauditas de que o que quer que esteja acontecendo não vai desestabilizar a situação para eles. Que o Irã não é uma ameaça aos sauditas. Isso é muito importante. Não é noticiado pela imprensa ocidental, absolutamente não é noticiado pela mídia corporativa, e a mídia independente simplesmente não tem acesso a isso. And independent media just does not have access to that. So we are privileged to have access, we are privileged to provide. Então temos o privilégio de ter acesso, temos o privilégio de levar isso ao público global, e temos o privilégio de oferecer nossa análise por meio de pessoas como nosso grande amigo Vijay Prashad, que é membro fundador deste canal, é completamente independente e pensa com base em 40 anos de pensamento independente, sem estar sob o controle de ninguém. Então, na minha visão, e eu fiz parte de tudo isso porque quando era muito mais jovem, fiz parte da equipe que criou esse infeliz regime do petrodólar, fiquei feliz em vê-lo ruir há alguns anos. E na minha visão, ele vai ruir completamente. Então, Vijay, pelo que podemos perceber, isso é aceito. É aceito pelos países do Golfo, e não há nada que os Estados Unidos possam fazer para desfazer isso. And nothing the US can do to unravel this. Well, let's go back to the meeting in Saudi Arabia. Bem, vamos voltar à reunião na Arábia Saudita. É importante que seja uma reunião entre Turquia, Arábia Saudita e Paquistão, pelo seguinte motivo. Primeiro, ao longo dos últimos meses, na verdade desde o ano passado, a Arábia Saudita vem dizendo com muita cautela que está preocupada com sua infraestrutura petrolífera e não quer que nenhum conflito na região prejudique essa infraestrutura, construída, como se diz, a tanto custo. Ras Tanura foi atingida brevemente num ataque de retaliação do Irã, e os sauditas ficaram muito incomodados com isso. A Arábia Saudita atacou o que chama de representantes do Irã no Iraque, mas não atacou o Irã. Também voltou a atacar as forças Ansar Allah no Iêmen, mas não atacou o Irã.
Ansarallah forces in Yemen, but they have not struck Iran. They don't want to get into a conflict with Eles não Iran. querem entrar em conflito com o Irã. Na verdade, o diálogo entre Pequim, Teherã e Riad melhorou consideravelmente as relações. E eles não querem voltar, sabe, a uma situação dessas, porque sabem muito bem que o Irã tem capacidade de causar estragos na Arábia Saudita. Quer dizer, eles simplesmente não querem isso. Então acho que eles veem com bons olhos o diálogo com a Turquia e com o Paquistão. Neste momento, Omã e Paquistão são os dois países que estão falando diretamente com o Irã e parecem ser os países de maior confiança, além de outros aliados. Quer dizer, Rússia, China e outros também estão conversando com os iranianos. And other people also talking to the Iranians, but the letterbox. Mas a caixa postal está em Mascate e Islamabad. Essa é a caixa postal, os omanenses e os paquistaneses. Mas pode haver uma segunda via diplomática se abrindo, e ela pode ser pela Turquia. E, de certa forma, o papel de Recep Tayyip Erdogan neste diálogo específico é importante. É interessante notar que, no último período, a Turquia basicamente apoiou a Arábia Saudita em quase tudo. Sabe, quando houve alguns ataques contra a Arábia Saudita, a Turquia divulgou muito rapidamente uma declaração condenando isso. Saudi Arabia, Turkey very quickly released statement condemning it. Turkey has been very much behind Saudi Arabia's war in Yemen. A Turquia tem apoiado fortemente a guerra da Arábia Saudita no Iêmen, e assim por diante. As divergências entre Turquia e Catar, de um lado, e a Arábia Saudita do outro, ficaram para trás. Vocês devem se lembrar que cerca de uma década atrás, a Arábia Saudita partiu para cima do Catar para discipliná-lo. Em certo sentido, estava disciplinando os estados ligados à Irmandade Muçulmana na região, Turquia e Catar, que haviam se envolvido na Síria contra os interesses sauditas. Os catarianos e os turcos apoiavam a Irmandade Muçulmana Síria contra os rebeldes escolhidos pela Arábia Saudita. E entraram num conflito sério, a ponto de a Arábia Saudita efetivamente bloquear o Catar, impedindo que bens e serviços chegassem ao país, e assim por diante. Stopped goods and services going to Qatar and so on. This is long in the rear view, right now. Isso ficou para trás há muito tempo. Sabe, neste momento, as relações da Turquia com Mohammed bin Salman melhoraram muito. Lembre-se também de que foi na Turquia que Mohammed bin Salman realizou uma operação de assassinato, enviando uma equipe para matar o jornalista dissidente. Então tudo isso foi esquecido neste momento. Parece que uma segunda janela diplomática pode estar se abrindo por meio da Turquia, que talvez também tente se envolver em conversas com atores regionais. Portanto, a reunião entre Turquia, Arábia Saudita e Paquistão é muito significativa, porque reúne dois dos canais diplomáticos para o Irã, o Paquistão de um lado e a Turquia do outro. Pakistan on the one side and Turkey on the other. And I think it's correct. They are trying to soothe the nerves. E eu acho que está correto. Eles estão tentando acalmar os sauditas, para garantir que a Arábia Saudita mantenha a calma e aceite a situação no Estreito de Hormuz. Veja, navios sauditas que passam pelo Mar Vermelho já estão sendo atacados pelas forças Ansarallah no Iêmen. Então, a Arábia Saudita não consegue encontrar uma rota alternativa para o seu petróleo, e o Estreito de Hormuz pode acabar sendo a melhor maneira de comercializar petróleo. Especialmente o que vem de Dammam e de outros lugares, onde ficam os principais campos da Aramco, no leste da Arábia Saudita. Enfim, eu poderia continuar falando sobre isso, mas resumindo, essas conversas, pouco noticiadas fora da região, são muito significativas porque mostram algumas coisas. Very significant because it shows a couple of things. Number one, the regional players. Em primeiro lugar, os atores regionais talvez estejam começando a aceitar que Omã e Irã, juntos, têm jurisdição sobre o Estreito de Hormuz, que, na verdade, ele não são águas internacionais, mas águas supervisionadas. O que isso vai significar para os Estados Unidos será bastante interessante, inclusive para sua política de sanções e assim por diante. Se a Arábia Saudita, Turquia, Paquistão e esses países, incluindo os menores estados árabes do Golfo, aceitarem a proposta omaniana-iraniana para o Estreito de Hormuz, estaremos realmente numa situação diferente no mundo, em que o eixo diplomático mudou, mas também mudou a capacidade dos Estados Unidos de impor sanções a países. Has the ability of the United States to sanction countries.
Bem, Vijay, estou me arriscando ao trazer essa informação para nossa audiência global. Estou disposto a correr o risco de talvez ser provado errado, embora eu não acredite que esse seja o desfecho desta reportagem, porque confio nas fontes das quais recebi essa informação. E até agora, elas acertaram 10 de 10 ao nos dar uma visão do que está acontecendo. E da perspectiva delas, e pelo meu entendimento do que está acontecendo, esse vai se desenrolar futuro na reunião muito distante nos próximos dias, né, Jason? Nos próximos dias, Vijay. Not even weeks, coming days, Vijay. Like maybe as early as Talvez já na noite de sexta-feira em Teherã, pelo que me disseram, haja uma possibilidade significativa de que o Estreito de Hormuz seja reaberto. O bloqueio naval será suspenso. Primeiro passo. Segundo passo. O anúncio de uma reunião em Genebra entre Paquistão, Irã e, indiretamente, os Estados Unidos, mediada pelo Paquistão. Para grande desagrado do Sr. Trump, que tinha se voltado contra o Paquistão porque o país não estava seguindo a linha. E a China, é claro, surge que uma potência realmente signe tudo isso, senão como... Então, a palavra final é sua, Vijay. O mundo está mudando nos nossos olhos. The world is shifting in front of our eyes. O mundo está mudando, mas também quero dizer que temos de ser sensíveis aos muitos problemas enfrentados dentro do Irã. Quero dizer, Masoud Pezeshkian fez um discurso muito bom no dia 5 de agosto dentro do Irã. Foi televisionado. Ele disse que o Irã sobreviveu porque a população e as instituições permanecem unidas. Houve grandes ataques militares e assim por diante. Mas ele também falou sobre como as sanções, as restrições bancárias, a escassez de energia, as secas, as dificuldades econômicas e assim por diante criaram muitos problemas para o povo iraniano. Apesar de não ter havido nenhum novo ataque contra o Irã, a situação econômica é muito difícil. E me interessou ver. And I was interested You to froze, see. Vijay. Something happened to your internet. Oh, I'm sorry about that. No, I was just saying Masoud Pezeshkian. Desculpe por isso. Não, eu estava apenas dizendo que Masoud Pezeshkian, no dia 5 de agosto, fez um discurso muito bom. De certa forma, quando você assiste ao discurso na televisão, percebe uma confiança cautelosa. De um lado, as instituições e o povo do Irã estavam unidos. Do outro, as vulnerabilidades econômicas são bastante sérias. Quero dizer, o Irã enfrentou um grande ataque. A economia iraniana está lutando para acompanhar as demandas que virão da reconstrução, das necessidades da população e assim por diante. De onde virá a ajuda externa? Tenho a sensação de que Sayed Ali Madanizadeh, o ministro das Finanças, vai realmente ter muito trabalho para descobrir como equilibrar todas essas coisas. Então o Irã não está numa situação paradisíaca agora. In some paradisical situation now. It's in really a tough place. It's going to have to rely. A situação é realmente muito difícil. O país vai ter que depender muito dos seus vizinhos, Iraque, Paquistão, China, Rússia e assim por diante, para a reconstrução. Quer dizer, isso vai ser difícil. Não sei se no acordo final, os Estados Unidos vão reconhecer e aceitar a culpa e, portanto, pagar por alguma reconstrução. Não acho que o Sr. Trump vá permitir isso. Acho que, no máximo, eles podem aceitar o plano para o Estreito de Hormuz, mas não acho que aceitem a culpa pela guerra ilegal. Então, acredito que serão os vizinhos do Irã que terão de atuar de forma muito ativa para ajudar na reconstrução. As pessoas estão sofrendo no Irã e precisamos estar conscientes disso. E precisamos garantir que os países vizinhos estejam cientes disso e prontos para ajudar o Irã a se reconstruir. Bem, nesse contexto, acho importante informar ao nosso público que, neste momento, há planos para que o Sr. Ghalibaf, presidente do Parlamento, participe das celebrações do Dia da Independência em Islamabad. Quer dizer, essa é uma justificativa diplomática, mas, claro, é apenas uma justificativa diplomática. Pelo que entendo, está previsto que ele tenha conversas diretas com toda a liderança paquistanesa. Shahbaz Sharif, todo o gabinete, em particular, o ministro das Relações Exteriores e vice-primeiro-ministro, Ishaq Dar, o ministro das Finanças, assim como Azim Munir,
Ele vai falar com todos eles e terá conversas detalhadas. Esse é o plano. Ainda não foi anunciado, mas todos com quem eu falo no Paquistão e que estão na liderança dizem que é isso que esperam que aconteça. Se isso acontecer, será o segundo passo, sendo dado em campo, depois da delegação mais recente, que partiu para Islamabad há 2 dias. E não há dúvida, pelo que vejo, de que Paquistão e Irã estão construindo uma relação mais próxima do que tiveram nos últimos 50 anos. Claro, tudo com o apoio da China. Trinor Bracena Pixistonis do Irã. Não elemento inusni ao português, Estados Unidos, seu protocolo começa a cair. The petrodollar begins to fall. That is the right word that we should use, because if Iran... Essa é a palavra certa que devemos usar. Porque se o Irã surgir como potência regional e o petróleo fluir livremente, e ele não estiver recebendo em dólares e os outros países do Golfo deixarem de ser protetorados dos Estados Unidos, sem a obrigação de precificar o petróleo em dólares, quem vai pagar por todas essas guerras e pela dívida de 40 trilhões de dólares? Então, por favor, Vijay, prossiga. Excelente, excelente resumo do que está acontecendo. Algo que é realmente transformador para o mundo. Por que você não deixa algumas palavras finais, um resumo para o nosso público, antes de nos encontrarmos novamente na próxima semana como nosso convidado regular e membro fundador, para nos esclarecer e ao nosso público sobre o que você viu pessoalmente, viajando por todas as capitais e conversando com todos os envolvidos? Physically traveling to all the capitals, speaking to all the players. Yeah, I mean, I would say firstly that what really Quero dizer, eu diria antes de tudo, que o que realmente torna importantes as nossas conversas e as nossas reportagens é que elas não partem das discussões no Salão Oval da Casa Branca. Sabe, não seguimos as declarações do Sr. Trump como guia. Estamos observando outras pessoas, porque a base desta reportagem é que há outros lugares onde outras coisas estão acontecendo e que podem ser muito mais significativas. Por exemplo, neste caso de hoje, o que pode estar acontecendo em T.A. Muscat, em Oman e no Irã, em outras palavras, pode ser muito mais importante. O que está acontecendo da mesma forma no Paquistão, em Ankara, na Turquia ou em Riad, na Arábia Saudita, é muito, muito importante. Essas deliberações e discussões estão acontecendo entre pessoas que enfrentam diretamente o peso de uma guerra ilegal que os Estados Unidos acharam que poderiam simplesmente iniciar na Ásia Ocidental e que todos simplesmente se renderiam. E que, no fim das contas, os Estados Unidos poderiam impor seus termos a todos. Não foi assim que aconteceu. Agora, o principal protagonista, que era o Irã, atacado pelos Estados Unidos e por Israel, recusou-se a se render, não aceitou os termos dos Estados Unidos e por isso virou o jogo. E como o Irã foi direto e se recusou a se render e aceitar os termos, de certa forma, o Irã forçou o Paquistão, Oman, a Turquia e Riad a enxergarem o mundo de outra maneira. Quero dizer, não quero dar crédito ao governo paquistanês, ao governo omanense, aos turcos ou aos sauditas, porque eles não foram os responsáveis por virar o jogo. Foram os iranianos. Agora eles estão lá, recolhendo as peças e olhando para tudo isso, pensando: sim, eles estão lá. Não há dúvida de que estão lá, Zulfikar. Mas eles não venceram isso. Isso foi liderado pelos iranianos. E é preciso dar crédito a quem merece. Com certeza. Com certeza. Eu concordo com essa afirmação. Não há dúvida de que o Irã liderou o caminho. O Irã pagou o preço, mas o Irã também mostrou o caminho para todos, não só para as pessoas daquela região, mas para o mundo inteiro. Você não acha que pessoas no mundo todo perceberam que os Estados Unidos foram humilhados? Ainda não usamos essa palavra na nossa conversa, mas é a palavra certa. O Sr. Trump foi humilhado. Estive recentemente no Sri Lanka, estive na Indonésia, tenho viajado por vários países da Ásia, e em todos os lugares aonde fui, as pessoas estão extremamente interessadas no que o Irã conseguiu fazer. E todas veem isso diretamente.
o Irã está ditando os termos do futuro próximo na Ásia Ocidental. E isso é notável. Acho que a maioria das pessoas, em governos, movimentos sociais, entre intelectuais, em centros de pesquisa e assim por diante, vê isso com clareza. Os Estados Unidos não são capazes de ditar os termos do futuro. Isso está acontecendo por outro ângulo, e é algo muito novo para todos nós. Vamos admitir, não víamos isso havia décadas. Outro ator ditando os termos. Mesmo no caso do Afeganistão, quando o Talibã disse, sabe, vocês têm que sair agora, ou quando o parlamento do Iraque disse não vamos dar imunidade contra processos aos soldados dos Estados Unidos, e então Obama teve que retirar as tropas americanas. Mesmo nesses casos, o Iraque e o Afeganistão não estavam ditando os termos. Eles não ditaram os termos. O Afeganistão apenas elevou o custo de os Estados Unidos continuarem no Afeganistão. Os iraquianos elevaram o custo de os Estados Unidos continuarem no Iraque. Neste caso, os iranianos estão ditando os termos do acordo. É uma situação muito diferente. Nunca vimos isso antes. E ninguém em lugares como Sri Lanka ou Indonésia está iludido quanto a isso. Isso é absolutamente tectônico. Muda o mundo de uma forma fenomenal, como não vimos na nossa geração. Quer dizer, na nossa geração, no pós-Segunda Guerra Mundial, vimos simplesmente os Estados Unidos como hegemônicos, os Estados Unidos como a superpotência, os Estados Unidos dizendo vocês podem fazer isso, vocês podem fazer aquilo, e obviamente muito em detrimento das pessoas do outro lado. Então, com isso, eu digo à nossa audiência global, por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se. Acesse nosso canal no Substack, torne-se membro pagante para que possamos entregar todas essas notícias fascinantes e que abalam o mundo na sua caixa de entrada, agora 2 vezes por semana, e trazer convidados ilustres que conhecem os fatos no terreno, que vêm reportando os fatos de forma honesta e verdadeira nos últimos 30, 40 anos, como Vijay Prashad, nosso membro fundador. Muito obrigado. Nos vemos novamente. E Vijay estará de volta na próxima semana, no horário habitual. Vijay, alguma palavra final? Bem, é ótimo estar com vocês e estou ansioso pela próxima semana. Cada dia, de alguma forma, parece uma década. Então, até daqui a uns 60 anos. Obrigado, Vijay. Muito obrigado. É assim que as coisas têm acontecido. Obrigado.